Fala galera, a paz de Jesus e o amor de Maria seja com cada um de vocês. Hoje eu tô aqui junto com meu irmão Vinícius. Fala um oi aí, Vinícius. Fala, oi pessoal. Oi. A paz de Jesus. Tá, então nós vamos começar então, né, Vinícius? Invocando sobre nós, quem? A Santíssima Trindade. E aí nós vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com essa canção, vamos invocar. Divina luz, a nós descer, divina luz. Canta comigo, Vinícius. Nossas almas acender. Aqui, Vinícius. Vamos lá. O amor de Jesus em nossas almas acender. O amor de Jesus. E é isso mesmo, Espírito Santo. Que o Espírito Santo faça descer sobre nós a luz e nos faça estar no amor de Jesus. Então vamos lá. Hoje a gente vai então meditar no Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e o capítulo 20. Então, ó Vinícius, vai olhando aqui pra câmera, hein? Ó. Então, ó, tá vendo que tá aparecendo lá no fundo, né? Então, vai olhando aqui na câmera. Ó. Então, capítulo 19, versículo 1. Está na página 1437 da Bíblia Ave Maria. Presta atenção, hein, gente? Ó. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: Recebestes o Espírito Santo quando abraçaste a fé? Responderam-lhe: Não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo foste batizados? Perguntou Paulo. Disseram: no batismo de João. Paulo, então, replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas, e profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Vamos lá, Vinícius. 12 homens. Agora versículo 8. Paulo entrou na sinagoga e falou com desassombro por 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns se endurecessem e não crescem, desacreditando a sua doutrina diante da multidão, apartou-se deles e reuniu a parte dos discípulos, onde os ensinava diariamente na escola de um certo tirano. Isto durou 2 anos. Quanto tempo, Vinícius? 2 anos. De tal maneira que todos os habitantes da Ásia, judeus e gentios, puderam ouvir a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Versículo 13 agora. Alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares inventaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos, com as palavras: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Assim procediam os 7 filhos de um judeu, chamado Cefas, sumo sacerdote.
Mas o espírito maligno replicou-lhes: Conheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Nisto, o homem possuído do espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 deles, e subjugou-os de tal maneira que tiveram que fugir daquela casa feridos, e com as roupas estraçalhadas. Este caso tornou-se em breve conhecido de todos os judeus e gregos de Éfeso, e encheu-os de temor, e engrandeceram o nome do Senhor Jesus. Muitos do que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas obras. Muitos também, que tinham exercido artes mágicas, ajuntaram os seus livros e queimaram-nos diante de todos. Calculou-se o seu valor, e achou-se que montava 50.000 moedas de prata. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra, e a tornou sempre mais eficaz. Vamos lá, Vinícius, agora, aqui comigo, hein? Agora a gente vai para o versículo 21. Agora vamos lá. Concluídos essas coisas, Paulo resolveu ir a Jerusalém. Depois de atravessar a Macedônia e a Acaia. Depois de eu ter estado lá, disse ele, é necessário que veja também Roma. Enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, mas ele mesmo se demorou ainda por algum tempo na Ásia. Por esse tempo, ocorreu um grande alvoroço a respeito do Evangelho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata templozinhos de Ártemis, dava muito a ganhar aos artífices. Convocou-os juntamente com os demais operários do mesmo ramo e disse: Conheceis o lucro que nos resulta desta indústria. Ora, estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas quase em toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, dizendo que não são deuses os ídolos que são feitos por mãos de homens. Daí não somente há perigo de que essa nossa corporação caia em descrédito, como também que o templo da grande Ártemis seja desconsiderado e até mesmo seja despojada de sua majestade, aquela que toda a Ásia e o mundo inteiro adoram. Essas palavras encheram-nos de ira e puseram-se a gritar: Viva Ártemis dos Efésios! A cidade alvoroçou-se e todos correram ao teatro, levando consigo Caio e Aristarco, macedônios e companheiros de Paulo. Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não o deixaram. Até alguns dos asiarcas, que eram seus amigos, enviaram-lhe recado, pedindo que não se aventurasse a ir ao teatro. Todos gritavam no mesmo tempo. A assembleia era uma grande confusão, e a maioria nem sabia por que se achava ali reunidos. Então fizeram sair do meio da turba Alexandre, que os judeus empurravam para a frente. Alexandre, fazendo sinal com a mão, queria dar satisfação ao povo, mas quando perceberam que ele era judeu, todos a uma voz gritaram pelo espaço de quase 2 horas: Viva Ártemis dos Efésios! Então, o escrivão da cidade veio para apaziguar a multidão e disse: Efésios, que homem há que não saiba que a cidade de Éfeso cultua a grande Ártemis e que a sua estátua caiu dos céus? Se isso é incontestável, convém que vos sossegueis
e nada façais inconsideradamente. Estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemadores da vossa deusa. Mas, se Demétrio e os outros artífices têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos, e aí estão os magistrados. Institua-se um processo contra eles. Se tendes reclamações a fazer, a Assembleia Legal decidirá. Do que se deu hoje, até corremos risco de sermos acusados de rebelião, porque não há motivo algum que nos permita justificar este concurso. A essas palavras, dissolveu-se a aglomeração. Vamos lá então, pessoal. A gente leu até agora o capítulo 19. Então, Vinícius, o que a gente aprendeu até agora, Vinícius? Que Paulo, ele estava fazendo o quê? Primeiro ele começou pregando para aqueles que ainda só tinham recebido o batismo de João. E aí Paulo batizou eles em nome de Jesus e depois impôs as mãos e veio o Espírito Santo sobre eles, né? Depois Paulo, quando estava em Éfeso, começou a anunciar. E aí depois começou a causar tumulto. Por quê? Porque tinha uma deusa chamada Artemis, que aqueles povos lá, os pagãos, cultuavam. Eles achavam que Artemis era deusa, né? Mas Artemis nem se chega aos pés de Jesus. Mas Paulo manteve firme, pregando sobre Jesus Cristo. Muito bem. Continuando então agora, pessoal, a gente vai no capítulo 20, né? No versículo 1. Depois que cessou o tumulto, Paulo convocou os discípulos, fez-lhes uma exortação, despedindo-se e pôs-se a caminho para ir à Macedônia. Percorreu aquela região, exortou os discípulos com muitas palavras e chegou à Grécia, onde se deteve por 3 meses. Como os judeus lhe armassem ciladas, no momento em que ia embarcar para a Síria, tomou a resolução de voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sopatro de Bereia, filho de Pirro, e os Tessalonicenses, Aristarco e Segundo, Gaio de Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo, da Ásia. Estes foram na frente e esperaram-nos em Troade. Nós, outros, só depois da festa da Páscoa é que navegamos de Filipos. E 5 dias depois fomos ter com eles em Troade, onde ficamos uma semana. Uma semana, Vinícius. Quem escreveu o Atos dos Apóstolos foi Lucas. O mesmo evangelista Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Então quando ele fala assim, ele fala assim, nós outros, só depois da festa da Páscoa, quer dizer, ele estava junto. Nós outros, só depois da Páscoa, que fomos para lá. Então, olha só. Agora no versículo 7. Vamos lá, Vinícius. Firme aí, hein? Perseverante. Vamos lá. Antes que acaba aqui a bateria. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no quarto, onde nós achávamos reunidos. Acontece que um moço, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, foi tomado de profundo sono, enquanto Paulo ia prolongando seu discurso. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar para baixo e foi levantado morto. O cara estava escutando Paulo pregar, ele entrou no sono, caiu lá de cima. E aí,
Paulo desceu, versículo 10, Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, tomou nos braços e disse: Não vos perturbeis, porque a sua alma está nele. Então subiu, partiu o pão, comeu e falou-lhes largamente, até o romper do dia. Depois partiu. Quanto ao moço, levaram-no dali vivo, cheio de consolação. Nós nos tínhamos adiantado e navegado para Assos, para ali recebermos Paulo. Ele mesmo assim o havia disposto, preferindo fazer a viagem a pé. Reuniu-se a nós em Assos, e nós o tomamos a bordo, e fomos a Mitilene, continuando dali, sempre por mar. Chegamos no dia seguinte, defronte de Quios. No outro dia, chegamos a Samos, e um dia depois estávamos em Mileto. Paulo havia determinado não ir a Éfeso, para não se demorar na Ásia, pois se apressava para celebrar, se possível em Jerusalém, o dia de Pentecostes. Mas, de Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Quando chegaram, e estando todos reunidos, disse-lhes: Vós sabeis de que modo sempre me tenho comportado para convosco, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas, e no meio das provações, que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vós sabeis como não tenho negligenciado, como não tenho ocultado coisa alguma que vos podia ser útil. Preguei e vos instruí publicamente, e dentro das vossas casas. Preguei aos judeus e aos gentios a conversão a Deus e a fé em Jesus Cristo. Agora, constrangido pelo Espírito, vou a Jerusalém, ignorando a sorte que ali me espera. Só sei que de cidade em cidade o Espírito Santo me assegura que me esperam em Jerusalém cadeias e perseguições. Mas nada disso temo, nem faço caso de minha vida, contanto que termine a minha carreira e o ministério da palavra que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho ao Evangelho da graça de Deus. Sei agora que não tornareis a ver a minha face, todos vós, por entre os quais andei pregando o reino de Deus. Portanto, hoje eu protesto diante de vós, que sou inocente do sangue de todos, porque nada omiti no anúncio que vos fiz dos desígnios de Deus. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com intento de arrebatarem após si os discípulos. Vigiai. Lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora eu vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para edificar e dar a herança com os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis, estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo vos tenho mostrado que assim, trabalhando, convém acudir os fracos e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus. Porquanto ele mesmo disse: é maior felicidade dar que receber. A estas palavras ele se pôs de joelhos a orar. Derramaram-se em lágrimas
e lançaram-se ao pescoço de Paulo para abraçá-lo, aflitos, sobretudo pela palavra que tinha dito: já não vereis a minha face. Em seguida, acompanharam-no até o navio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só. Então no versículo 20 fala de várias viagens, Vinícius, que Paulo fez. Ele fez várias viagens ali, na Ásia. Depois ele queria celebrar Pentecostes lá em Jerusalém. E antes dele ir, ele fez uma pregação belíssima, de despedida. E ele foi para Jerusalém. Não deixam de acompanhar os próximos capítulos, que são interessantíssimos. Então louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.